Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 117 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. O tema hoje é muito importante. Vamos falar sobre liderança, gestão estratégica e o futuro do trabalho. Temos a grande honra de receber o professor, doutorando pela FEA-USP, consultor estratégico em distribuição e logística e autor dos livros Logística, um enfoque prático do desemprego à recolocação e 50 dicas para acelerar sua carreira, Fabiano Cachito. Fabiano, seja muito bem-vindo. Bom, Silvio, primeiro, obrigado por ter me convidado. É um grande prazer estar aqui com vocês, poder contribuir, né, de certa forma, com quem busca essa carreira de executivo, quem atua nessa área. Eu sempre digo que compartilhar é aprender, né? Então, espero que hoje eu aprenda bastante aqui nesse nosso bate-papo, exatamente porque, né, essa troca vai ser importante. Sem dúvida. E já aviso aqui para os nossos... A gente vai falar um pouco mais de detalhes. Você também tem um podcast, né, que se chama Somos Mais Que Um, é isso? É isso. E você sabe que eu quase atrasei aqui o começo, porque eu comecei a ouvir o podcast do Cachito, e é sensacional, é muito interessante. Ele faz um bate-papo importante aqui com o convidado. Vou deixar um link para as pessoas conhecerem seu podcast. Ele só está no Spotify, Cachito? Não, ele está no YouTube também. Está no YouTube. Está no YouTube. Na verdade, a gente coloca inicialmente no YouTube, depois passa lá para o Spotify. E também nós temos as redes sociais, né, o Instagram, em que a gente posta os cortes, né? Porque a gente sabe, né, Silvio, você que já está aí no seu mais de 100 episódios, né? O episódio longo é difícil as pessoas assistirem, né? A gente hoje está muito acostumado com os cortes. E a ideia do Somos Mais Que Um, ela é muito próxima da sua ideia aqui, mas com um escopo um pouco mais amplo, né? O nosso objetivo é falar de carreiras em geral. Eu já entrevistei aqui tatuador, DJ, professor de personal trainer, mas também empresários, executivos. Acabo falando muito com pessoas de gestão de recursos humanos, de RH, exatamente porque a gente fala de carreira, mas tem que falar de mercado de trabalho também, e as pessoas de RH geralmente têm essas duas visões, né? É verdade, é verdade. Não, realmente aqui, apesar de eu procuro dar um foco para a carreira executiva, mas como eu falo de empreendedorismo também assim, independente do negócio da pessoa, para mim me interessa muito de conhecer a trajetória, de saber como é que a pessoa chegou aonde ela chegou. E realmente, falando sobre a sua trajetória, eu percebi aqui que você tem mais de 30 anos de experiência, né? Desde repositor de supermercado até diretor comercial, professor universitário, consultor estratégico para empresas como Nestlé e Ambev. Eu queria entender qual foi o momento decisivo que você percebeu que você queria combinar a prática empresarial com a educação e a consultoria. Legal. Bom, eu acho que é um tema que eu constantemente falo aqui, né? A carreira da gente é uma trilha, né? O próprio nome carreira, ele tem essa conotação de trilha, de caminho, né? É verdade, de carreira, né? Que você vai construindo. Eu acho que, como muitas pessoas, eu entrei naquele primeiro emprego que a gente arranja aos 18 anos de idade. Geralmente é aquele emprego um pouco antes, na verdade, né? Que você vai por indicação de alguém, com alguém que conhece alguém, e você começa a trabalhar. E você vai construindo esta carreira. E eu construí toda a minha carreira na área comercial, como você disse, começando lá como repositor de supermercado, em uma grande indústria de bebidas, passando por todas, né, auxiliar de vendas, vendedor, supervisor de vendas, gerente comercial, diretor comercial. Mas aí, cara, é algo que eu sempre abordo no meu podcast aqui, é o seguinte: tem um momento na sua carreira, ali pelos 30 e poucos anos de idade, comigo aconteceu aos 30, que você está bem sucedido, você conseguiu conquistar ali algumas posições, você tem uma boa remuneração, você está bem posicionado, mas você olha para você mesmo e fala: gente do céu, não é nada disso que eu queria, não estou feliz com a tua vida, não é isso que eu queria. E para você foi 30 anos, mais ou menos, Cachito? Isso aconteceu comigo por volta dos 30 anos. E eu vou te dizer por que aconteceu, né? Eu trabalhava numa grande indústria de bebidas, é um mercado extremamente competitivo, uma empresa que tem uma cultura extremamente competitiva também,
E chegou um momento, lá pelos 30 anos, que eu estava doente, com um problema de estômago, acima do peso, estressado, fui parar no hospital por causa de estresse. E aí, desculpa a garganta aqui, como professor, né, a gente acaba falando muito, e eu tenho um calo nas cordas vocais. Poxa, imagina. E esse calo, de manhã, ele dá um pequeno pigarro, assim, depois ele melhora. Fique tranquilo, tenho um maior respeito pela sua carreira de professor, viu, Cachito? Eu admiro porque eu até pensei que eu seria professor, mas eu descobri que eu não levo jeito para isso. Eu sou melhor para fazer um workshop, uma palestra, mas essa rotina de professor, a primeira vez que eu tive como é que fala, corrigir, foram, acho que 80 provas, que eu sei que nem é um número tão impressionante assim, e eu sempre, em vez de fazer, como fala, múltiplas escolhas, eu pedi para os alunos dissertarem. Eu falei, eu acho que é melhor eu não fazer isso. Mas, por favor. E aí aconteceu. Eu fui fazer um retiro espiritual, na verdade, porque assim, eu falei, gente, está tudo errado aqui, né? Eu estou doente, minhas relações estão complexas, estou ganhando dinheiro, mas não sei se isso vale a pena. E lá nesse retiro, budista que eu fiz, eu fiquei olhando assim, né? O que eu gosto de fazer efetivamente nessa carreira que eu tinha até aquele momento. E eu descobri que o que eu gostava de fazer era treinar a equipe, dar treinamento para a equipe. E saí de lá com essa decisão, eu vou me tornar professor. Levou 3 ou 4 anos para isso acontecer, eu fui fazer mestrado, fui aprender a dar aula, como você disse, é bem diferente de dar treinamento, completamente diferente. O treinamento, em geral, quem está ali como público é funcionário da empresa ou pagou para estar assistindo o seu treinamento ou alguma coisa nesse sentido. Então, a pessoa vai se dedicar, vai prestar atenção. A sala de aula, principalmente nas faculdades, na graduação, onde a gente sempre começa, é uma conquista diária, né? Você tem que conquistar o público. É verdade, uma conquista, é verdade. É bem diferente. E aí, passei 3, 4 anos nesse processo de mudança de carreira, fiz um planejamento estratégico para isso, eu e minha esposa repensamos os nossos custos, o nosso modelo de vida, porque eu sabia que ia ter que ganhar menos por causa disso. Sim, claro, né? Claro. E fiz essa transição depois de cerca de 4 anos. Atuei somente com a educação, naquela história de se é só professor ou você trabalha também, né? Eu fiquei atuando somente, porque a gente sempre ouve essa, eu fiquei atuando ali somente como professor durante cerca de 4 anos, depois comecei a coordenar alguns cursos, mas aí meu filho nasceu e a carreira de professor era muito prazerosa e você consegue, né, assim, muito do seu propósito de vida, mas infelizmente no Brasil ela paga mal, né? E por causa disso eu comecei a abrir de novo o leque, comecei a dar alguns treinamentos para empresas, esses treinamentos alguns viraram consultorias, outros viraram grandes projetos de treinamento, e eu fui me aprofundando mais nisso, mas sem deixar sempre ali, né, a educação. Logo no início do processo da educação EAD no Brasil, lá por 2006, 2007, eu gravei uma primeira videoaula para uma instituição, percebi que aquilo era uma competência completamente diferente de dar aula na sala de aula, fui me aprofundar nessa competência, desenvolver essa capacidade de falar para uma câmera, né? Você vai perceber que eu sou mineiro, o mineiro tem um problema de não falar a palavra inteira, e isso no vídeo não fica legal. Bom, senão não teria nenhum charme, né, Cachito? Tive que ir lá trabalhar a dicção e sempre fiz essas 2 carreiras paralelamente, a carreira de consultoria e de treinamento e do outro lado a carreira acadêmica, que é a paixão, né? Assim, eu concordo, isso que você falou é perfeito. Eu conversei com um casal de professores agora há cerca de 2 dias, e teoricamente nós estamos de férias, né? Porque está no período de férias. Só que, na verdade, a gente está trabalhando, porque você está montando aula, você está preparando material, você está preparando avaliações, você está preparando toda uma coisa ali para que na sala de aula isso funcione. Então, a trajetória é um pouco isso, né? E você disse aí dos livros que eu tenho, né? Eu tenho muito material também para educação à distância, conteúdos, mas eu gosto de contar a história desses 3 livros, de mais um,
que também foi lançado pela Saraiva, porque eles estão muito relacionados a essas mudanças da carreira, né? Sei. Uhum. Quando eu comecei a lecionar, Silvio, em graduação, alunos ali de 18, 20, 25 anos, eu contava essa história minha na sala de aula de que eu tinha sido um executivo de uma grande indústria com um salário muito alto e que tinha decidido abrir mão daquilo para dar aula. E as Entendi. pessoas ficavam loucas, né? Falando, como assim? Você é maluco, é tudo que a gente quer na vida e não sei o quê. E eu transformei essa fala, essa conversa, essa explicação em um curso de extensão, que depois virou um curso de longa duração, que se transformou no meu o primeiro livro que eu lancei no ano de 2009, pela editora Saraiva, chamado Não Deixo a Vida Me Levar, a Vida Levo Eu. Excelente tema. A brincadeira do título é essa, né? Assim, como eu disse, na minha carreira, eu fui deixando a vida me levar. E ela foi me levando para um bom lugar, porque geralmente, né, quando você se dedica, quando você quer, a vida te leva para bons lugares, né? Então, eu estava ali com uma boa profissão, com um bom salário, uma boa posição, mas não era aquilo que eu queria como pessoa, não era aquilo que tinha a ver com o meu propósito, não era aquilo que eu tinha como desejo. Então, eu não deixei a vida me levar, né? Eu fui para o outro lado e busquei trabalhar essa questão da carreira. E nesse livro eu descrevo ali, né, essas informações, esses passo a passo, esses 3 anos ali de transição de carreira. Entendi. Você comentou no livro sobre logística, né? Eu sempre atuei como professor na área de logística, de canais de distribuição. Sim. E esse livro, para mim, é um grande privilégio ter coordenado esse livro. É um livro com diversos autores, eram professores do curso que eu coordenava de logística. É um livro lançado pela editora Saraiva, já está na sua 3ª edição, um livro de mais de 12 anos, já em 3 edições, está indo para a 4ª edição agora. E é um livro que fala da logística no ponto de vista do Brasil. Entendi. O outro livro, para a gente chegar no nosso atual aqui, né, foi o do desemprego à recolocação. O que foi esse livro do desemprego à recolocação? No ano ali de 2016, 2017, Silvio, nós estávamos numa situação de um alto nível de desemprego no Brasil, verdade, né? Uma crise econômica muito forte, um alto nível de desemprego. E eu, neste momento, eu postava muito no LinkedIn coisas sobre como você participar de um processo seletivo, como é que você faz seu currículo, como é que você constrói network, como você se relaciona com as pessoas. Eu postava sobre isso. Isso gerou um movimento grande, um grande número de seguidores. A gente tentava, ali, de certa forma, ajudar as pessoas a se recolocar. E depois eu peguei todo esse material no ano de 2019 e a gente transformou esse material nesse livro do desemprego à recolocação, que, de certa forma, fala tudo isso. Fala de network, fala de planejamento de carreira, fala de repensar a carreira, fala de currículo, fala de uma série de aspectos. E aí, esse livro ele ia ser lançado oficialmente, ele foi lançado oficialmente no dia 1 da pandemia. Dia 1 da pandemia, no dia que fechou tudo. Em março de 2020. Em 2020. Era o dia de lançamento desse livro. Ele estava com a noite de autógrafos marcada, fechou tudo. Eu sei bem essa data, deve ter sido por volta de 18 de março, mais ou menos. 18, isso, exatamente, 18 de março, exatamente. E aí, passada a pandemia, a gente sabe disso, né? Você, como um consultor, um coach de executivos, ligado na vida profissional, você sabe disso. O mundo mudou e o mundo corporativo mudou muito depois da pandemia, né? Muitas coisas aconteceram. No ano passado, eu venho me dedicando nos últimos anos muito à consultoria, até mais do que à educação, agora que eu voltei mais para a educação agora. Eu olhava muito, sabe, Silvio, para esses livros sobre carreira, para esse material, para cursos, os meus livros também, o Não Deixo a Vida Me Levar e o do Desemprego à Recolocação, e eu sempre falei assim, poxa, tudo é muito legal, os temas são muito importantes, é legal fazer as pessoas pensarem sobre isso, mas não tem algo prático, assim, o que eu devo fazer? Qual é o passo? Isso é verdade. Fica muito conceitual. Então, isso, exatamente. E aí, eu conversando com
o Fernando, né, lá da Nova Skill, né, o Neto também, a Sim, gente criou este livro aqui, né, que é os legal, 50 dicas para acelerar a sua carreira. bem legal. Qual é o objetivo desse livro e como ele é estruturado? Eu pego todas essas dicas sobre network, sobre a importância de falar em público, sobre a importância de ter um bom currículo, de ter redes sociais bem estruturadas, tudo isso, mas transformo isso, uso uma ferramenta de gestão que você deve conhecer bastante, que é o 5W1H. Perfeito. Uso o 5W1H para dizer, olha, tá bom, vou dar um exemplo aqui, né? Você tem que ter um plano de carreira. Onde você Sei, estará sei. daqui a 5 anos? E aí eu uso o 5W1H para dizer, ó, como você faz um plano de carreira. No Sim, outro sim. momento eu falo da importância do network. Então a gente faz ali um 5W1H, como você constrói uma rede de relacionamentos. E Sei, sei. então ele tem esse viés bastante prático para a gente trazer, né, para o leitor aquela ideia de como eu faço isso acontecer, certo? Sem dúvida, Bom, sem falei dúvida. para caramba, hein, Silvio, desculpa. Não, não tem. Agora Não, deixa você me perguntar alguma coisa, senão eu vou ficar falando o resto do dia. Cachito, é aquilo que eu te falei, eu quero conhecer sua trajetória e colocar você numa boa luz para todo mundo entender suas ideias. Eu só gostaria de fazer alguns comentários para quem já nos assiste há um certo tempo, é que, como vocês podem ver, assim, eu sempre digo para exatamente essa preocupação que você tem de não deixar a vida levar. Quer dizer, você ter um plano, uma ideia. Eu falava muito sobre propósito também, continuo falando, é claro, mas um tema que eu tenho colocado muito para as pessoas, elas perceberem a sua vocação também, que muitas vezes a pessoa, principalmente nos dias atuais, que todo mundo é muito materialista e quer ganhar muito dinheiro e tal, acaba tendo muitos problemas de saúde, porque o dinheiro vem, mas ele vai todo para o médico, depois você não se preocupar com o seu propósito e também com a sua vocação. E eu digo isso porque um dos livros que eu uso muito com relação à carreira é um livro já antigo, que é do Al Rise e do Jack Trout, que se chama Horse Sense, né, Encontre o Cavalo Certo para Montar. E ali, é claro que no livro ele fala para você ter o plano e aproveitar as oportunidades, né? Então, assim, olha, cuidado apenas para não ficar com aquele antolho vendo só ali na frente, mas tem um olhar para as oportunidades que surgem para você. Até comentávamos um pouco antes de começar o podcast, eu nem estaria aqui, porque eu sou um podcaster por acidente, realmente. Mas, assim, uma coisa que eu acho... Aliás, assim, esse vai ser um dos podcasts que eu vou ter mais coisas, mais links para as pessoas aqui embaixo. Se você me permite, vou colocar o link de todos os seus livros aqui embaixo também, o seu LinkedIn, para as pessoas se conectarem. Mas, sem dúvida, né, Cachito, assim, eu vejo que... Uma dúvida que eu fiquei é o seguinte: a sua área de atuação nas empresas é logística? Foi aí que você Na começou? verdade, assim, eu trabalhei, como eu disse, muitos anos em grandes empresas, na área comercial. Em determinado momento, nas empresas, eu acabei assumindo também a área de logística, porque o meu foco, né, eu sempre trabalhei com empresas de distribuição. Então, Certo. na consultoria, a minha consultoria é uma consultoria de canais de distribuição, em que eu vou trabalhar tanto a parte comercial, a estrutura da equipe comercial, os processos comerciais, quanto a estrutura logística, né, os canais de distribuição, estruturar ali, né, a cadeia de distribuição, de entrega, de relacionamento com os clientes. Então, o que a gente trabalha é isso. Na área da educação, é aquela história, né? A administração é assim. Eu entrei lecionando na administração na área de logística, porque é uma área que tem muito pouco professor no Brasil e as oportunidades surgem, né, onde existem, como você acabou de falar, perfeito, concordo com você, a gente tem que estar preparado para as oportunidades que surgem na nossa carreira, na nossa vida, e abraçar essas oportunidades. Né? Surgiu a oportunidade de lecionar num curso de logística, eu comecei a lecionar por esse curso. Na faculdade de administração, a gente acaba sendo meio que multitarefas, né? Então, eu acabo lecionando muitas disciplinas de logística, de canais de distribuição, de cadeia de valor, principalmente nas pós-graduações. Eu dou aula na Fundação Instituto de Administração, a FIA, da USP, já há desde 2009, e principalmente nos cursos de pós-graduação eu dou muito aulas nessa área, mas também abordo a questão de gestão comercial, né, marketing de relacionamento e marketing comportamento do consumidor, porque são áreas, né, que estão muito correlatas ali. É verdade. E essa ideia aí da carreira, né, eu sempre falo, né, Silvio, que
para mim, existem 3 momentos na carreira. Uhum. Um é o momento inicial, é aquele da escolha. Um dos pontos que mais discuto com as pessoas aqui é esse, assim, como a escolha da faculdade ela é definitiva ou não, porque às vezes você escolhe a faculdade errada, você queria, você muda de carreira. Então, assim, o primeiro é a escolha, que muitas vezes acontece ali aos 17, 18 anos, quando você ou escolhe uma faculdade para fazer, um curso para fazer, ou você vai trabalhar no primeiro emprego que você consegue. Tem um segundo momento na carreira, que foi esse que eu descrevi que aconteceu comigo, que é aquele momento da metade da carreira, né? Eu digo que se você começa a trabalhar aos 18, aos 40 você está na metade da carreira, porque você vai trabalhar até os 65, então você tem 22 dias de trabalho, mais 23 para frente você está na metade. Entre os 35 e os 40, é muito comum que as pessoas comecem a se repensar. Geralmente, ela está com uma estabilidade financeira um pouco maior, ela começa a ter outros valores, né? A família já está mais estruturada, a pessoa começa a olhar para o propósito, para olhar, né, para tudo isso aí que você disse, para aquilo que eu sei fazer bem, para aquilo que tem a ver com os meus gostos pessoais. E é um momento que muitas pessoas passam por essa transição de carreira, né? Da pessoa fala assim, não era isso que eu queria, vou me direcionar, vou fazer um novo curso, né? E vou por esse caminho. E tem um momento, que também é um assunto que eu gosto bastante de discutir, principalmente no LinkedIn, eu posto bastante sobre isso, que é assim, eu vou dizer de mim, eu não sei a sua idade, mas eu, que tenho mais de 50 anos, nossa geração ela foi educada para ter um emprego só na vida, preferencialmente na mesma empresa, fazer 30 anos na mesma empresa, se aposentar naquela empresa, ganhar uma caneta, fora aposentadoria. E nós fomos surpreendidos por uma mudança muito grande na tecnologia, por uma mudança muito grande nas estruturas sociais, por uma mudança muito grande na forma como as empresas se organizam, e os cargos, e as tarefas, e as posições, e nós estamos tendo que nos reinventar, né? A gente está tendo que aprender sobre IA, nós estamos tendo que fazer uma empresa para CPJ, nos transformarmos em consultores, né? Tudo aquilo. Então, esses 3 momentos são muito importantes, né? Eu acho que você deve abordar bastante isso aqui no seu podcast, né? Sim, é uma questão que sempre aparece para nós, e não quero interrompê-lo, mas realmente impressionante a sua precisão de falar das idades, né? A minha primeira carreira foi na área de computação, eu trabalhei nas décadas de 80 e 90, desenvolvendo computadores, vendendo computadores, e a partir dos meus 35 anos, para ser bem exato, que eu mudei para essa área de treinamento e formação de líderes empresariais, de executivos. E realmente com todas essas questões que você falou, o que a gente poderia fazer, o que daria mais satisfação, teria mais alinhado com vocação, mas eu não quero interrompê-lo, você pode continuar. Não, mas, Silvio, eu acredito muito no bate-papo, né? Aquilo que eu falei, para mim, a minha frase que me dirige na minha vida é que compartilhar é aprender, né? Ser professor, ser treinador, você sabe disso, como treinador, você já deve ter passado por esse momento, que às vezes você acha que sabe alguma coisa e na hora que você vai ensinar aquela coisa, que você põe ela na lousa, põe ela no data show, põe ela no slide, você fala, gente, eu nunca tinha entendido isso aqui. Agora que eu entendi, né? Então, eu acho que a troca é muito importante. É interessante você falar isso, que recentemente eu estava num processo de coaching com um executivo, e ele passando por situações muito dramáticas na empresa, e eu falei assim para ele, mais ou menos isso, eu disse, olha, eu estou com 58 anos, né, então eu falei, olha, quando eu era mais novo, eu tinha resposta para tudo, né, então eu achava que alguém fazia uma pergunta, eu tinha resposta. Depois, conforme eu amadureci um pouco, eu percebi que eu achava interessante eu ter a pergunta. Então, a pessoa fazia uma pergunta, eu tinha uma outra pergunta poderosa, né? Em coaching se falam muito esses jargões. Não, tem que ter uma pergunta poderosa que faz a pessoa pensar e tudo mais. E hoje, aos 58 anos, eu falei assim, olha, eu tenho silêncio. O silêncio é muito importante em determinadas situações. Então, no seu caso, você precisa aprender, falando para ele, né? Você precisa aprender que, às vezes, a melhor resposta é o silêncio, porque você não tem a resposta e você também precisa processar aquilo que está diante da sua frente, né? Então, são as diversas fases. Ô, Silvio, você falou uma coisa que eu fiz essa transição para a consultoria, como eu contei já há bastante tempo, Sei. e
Eu dou aula no curso de pós-graduação em consultoria lá da FIA. Sim. Eu sempre converso com os alunos nas aulas, assim, a primeira aula que eu vou dar, eu sempre falo assim, por que você quer ser consultor? Né? E as histórias são muito parecidas, né? Geralmente pessoas um pouco mais velhas, que já têm uma carreira já bem consolidada, desenvolveram experiências importantes, têm um know-how que pode ser transformado em um negócio, em um business, né? Que pode ser empacotado como um produto, e querem buscar essa carreira de consultor. E eu sempre digo o seguinte, né? Só não cometam um erro que todos, não vou generalizar, vou dizer que todos, mas grande maioria das pessoas que se transformam em consultores, que buscam essa carreira, cometem nos primeiros anos da sua carreira. Achar que você tem um modelo que serve para tudo, que você vai chegar na empresa, implementar um modelo e ele vai funcionar. E eu sempre digo o seguinte, né, que você, como consultor, o seu principal papel é ouvir, é escutar. Primeiro, pergunte. Né? E, como você disse, fica calado, não dê opinião. Eu falo nas consultorias, né, quando eu estou começando a consultoria, eu chego para pessoas dos mais diversos níveis da empresa, desde o dono, o empresário, o diretor, até lá, né, as funções operacionais, e falo o seguinte: o que você faz aqui? Aí a pessoa começa a falar, fala, não, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Assim, sim, não sim. tenha a intenção de achar que eu sei alguma coisa, não sei nada, porque eu nunca entrei na sua empresa, eu não sei qual é a sua função, não sei o que a sua empresa faz, eu preciso aprender o que a sua empresa faz, para aí sim buscar na minha experiência, no meu know-how, nos meus processos, nos meus produtos, aquilo que eu posso trazer para a sua empresa. Então, o que você falou é perfeito, né? Um sinal de maturidade também do consultor, e você como coach de executivo, você deve exercitar isso muito, primeiro ouvir, né? Conhecer a pessoa, né? E você falando como as coisas mudaram depois da pandemia, né, Cachito? Eu lembro que o que acontece, quando você chega como coach na empresa, em geral as pessoas já querem sentar você numa sala e dizer qual é o problema do executivo e tudo mais. E eu lembro que eu ia em mineradoras ao redor do Brasil e falava, não, peraí, primeiro eu quero conhecer a empresa. E eu fazia questão de fazer visitas a todos os departamentos, entender o que era, observava o comportamento das pessoas, conversava com os operários e tudo mais, porque você precisa se imbuir do que é o pouco ali que você tem de ver a complexidade da questão. Porque para nós, como consultores ou como coach, no meu caso, tudo chega para nós de uma sala limpinha, a pessoa ali sentar na sua frente, serenamente explicando, em um quadro e tal. E quando você vai, principalmente numa mineradora, até eu lamento que hoje as nossas reuniões sejam muito online, mas assim, eu ia, né, como todo paulistano, claro, não necessariamente de terno e gravata, mas eu estava lá com a minha calça social, sapato e tal, e eu fazia questão de pisar na lama ali e tal, e até sujar o sapato e tal, olha, é isso aqui que é a realidade, entendeu? Não é aquela sala que tem o relatório ali e tal. E isso faz você ter uma visão da complexidade que o líder realmente está inserido. Eu queria fazer uma pergunta para você, Cachito, que é o fato que eu estou vendo que você é a prova de que muito do que se fala, às vezes, de maneira genérica, de que a academia não está tão próxima da realidade empresarial, ao que tu me indica está exagerado, porque, na verdade, você veio da realidade empresarial e hoje você é professor na escola. Isso ainda é muito distante, isso já está mais equalizado. Como que você vê existe esse distanciamento ou não? Hoje isso precisa ser visto com outros olhos. Bom, perfeito. A sua pergunta é fantástica. É um assunto que eu discuto muito no ambiente acadêmico no qual eu estou, tanto no doutorado lá na USP quanto como professor, que é o seguinte, Silvio. Quando você vai, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor nenhum, tá? Quando você vai para instituições públicas, vamos pegar o curso de administração, que é o que eu tenho capacidade de falar, não vou falar sobre saúde, sobre direito, não vou falar do curso de administração que eu tenho experiência para falar. Você vai para as instituições públicas, você tem acadêmicos muito brilhantes, pessoas com uma capacidade de pesquisar, de escrever, de transformar aquilo em teorias muito grande, não é à toa, né, que a produção científica que está lá, mas, em geral, exatamente pelo nível de dedicação que é necessário
para que você atue como professor universitário numa instituição pública, você está longe do mercado de trabalho, né? Você não atua profissionalmente. Entendi. Do outro lado, quando você vai para as instituições particulares, lógico que os professores ali têm mestrado, doutorado, têm que produzir artigos científicos, mas 90% deles são executivos de Verdade. suas áreas específicas que vão ali para lecionar. E qual é a diferença disso aí? É que esses professores do mercado, eles vão trazer casos muito reais. Ele vai comentar do que acontece na empresa dele, da empresa que ele dá consultoria, ou de casos brasileiros, casos reais, do nosso cotidiano. Então, ele traz essa vivência para a sala de aula. Agora, é inegável, e essa é uma discussão que é profunda no MEC e em todas as instâncias do ensino, principalmente no ensino superior, de que as instituições elas precisam ter um currículo que é direcionado pelo MEC, ele tem que ter um processo de avaliação que é determinado pelo MEC, ele tem que ter um processo de progressão no curso que é determinado pelo MEC, que muitas vezes engessa as instituições para trazer situações mais atuais. Vou dar um exemplo simples disso, já que né, você é um cara que deve abordar sempre a questão de estratégia. Ensinar Porter, 5 forças competitivas, cadeia de valor de Porter, é fundamental, você tem que ensinar isso, porque isso está na base da estratégia. Mas Porter foi escrito na década de 80, né, com algumas revisões na década de 90, faz muito sentido nos mercados mais tradicionais, nas indústrias mais tradicionais, faz todo sentido. Mas quando a gente vem para o mundo digital, muitas daquelas conclusões ali de Porter já não fazem tanto sentido. Então, eu tenho que ensinar Porter, mas eu tenho que ensinar estratégia digital do outro lado, porque senão eu vou formar uma pessoa defasada em relação ao mercado. Agora, em geral, e aqui eu estou generalizando mesmo, não estou dizendo de uma instituição específica ou outra, existe um gap, existe um distanciamento entre a instituição, a educação e o mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele quer a solução, né? Ele quer como é que eu resolvo o problema X? Isso na pós-graduação é muito claro. Os alunos de pós-graduação, eles chegam assim, eu estou com um problema X na minha empresa, como é que eu resolvo este problema? Sim. Né? Ele não quer muita teoria. Mas eu sempre falo que a prática ela tem a teoria por trás. Né? Se você não tem a teoria, você é um coach. Você tem a sua vivência como executivo, que te traz uma experiência que te possibilita falar com executivos, mas você tem um método, você tem um conhecimento, você tem uma teoria por trás que vai te ajudar nisso. Né? Então, as duas eu acho que são complementares. Mas, tentando responder a sua pergunta, há uma aproximação, sim, se diminui muito essa distância, mas ainda por algumas estruturas e algumas exigências do MEC, os cursos continuam muito engessados. Vou dar um exemplo aqui, que você falou sobre a avaliação. Né? Você falou, poxa, eu quis ser professor, primeira coisa foi corrigir 80 provas e você deu o seu exemplo aí, eu não gosto de fazer múltipla escolha, porque, cara, perfeito o que você falou. Como é que eu meço se uma pessoa efetivamente aprendeu aquilo que foi dado naquele conteúdo específico? Eu tenho que fazer ela escrever. Mas quando você tem 400 alunos, né, num semestre, porque você tem 6, 7, 8 turmas diferentes, uma no primeiro horário, outra no segundo, nos 5 dias da semana, você fala assim, eu não vou corrigir 400 provas com 5 questões cada uma, né, de múltipla escolha, de dissertativa, deixa eu fazer aqui uma múltipla escolha. E aí entra um conceito, cara, que eu gosto muito de discutir no meio acadêmico. Assim, vamos dar um exemplo. Esse próximo semestre agora, uma das disciplinas que eu vou lecionar é canais de distribuição para um curso de marketing. Beleza, canais de distribuição. A escola vira para mim e fala assim, você tem 80 horas no semestre para dar essa disciplina. Dessas 80 horas, você vai ter que fazer 2 ou 3 processos avaliativos, tem uma semana que vai ter um feriado, tem uma semana que é a semana do saco cheio dos alunos, tem a semana tem eventos. Bom, na verdade, você tem 15 a 16
aulas, semanas efetivas, né, para Entendi. lecionar. Então, você não tem 80 horas, você tem 65, 60 horas No de máximo, aula naquele semestre. no máximo. Eu tenho que pegar todo o conhecimento sobre canais de distribuição, que é gigante, porque um canal de distribuição de um produto B2B é diferente de um produto B2C, de um produto de consumo é diferente de um bem durável, né? Sim, claro. Um canal de distribuição em São Paulo é diferente do canal de distribuição no Amazonas. Eu Claro, tenho que pegar totalmente. todo este conhecimento e condensar esse conhecimento em 70 horas. Beleza. Eu vou dar essas aulas durante o decorrer do semestre. Alguns alunos vão prestar atenção, outros vão ficar no celular, tem dia que um vai faltar, o outro vai faltar. Ou seja, daquilo que eu dei em 60, 70 horas, se o aluno absorveu 30 horas disso, fantástico, fantástico. Né? Aí eu tenho que fazer uma prova, um processo avaliativo. E a escola me diz assim, bom, você tem que fazer 5 questões com o formato X. Eu tenho que pegar aquele conhecimento todo, que já é uma parte do conhecimento total. Lembra, eu já deixei muita coisa para fora ao fazer 60 horas de curso. Eu tenho que pegar todo aquele conhecimento dessas 60 horas que eu dei de aula, lembrar assim, poxa, esse assunto aqui os alunos tiveram mais dificuldade, esse aqui foi um assunto mais tranquilo, esse assunto aqui dá para fazer uma questão um pouco mais interessante. Eu vou condensar isso em 5, 10 questões. Então, assim, daquele conhecimento total sobre canais de distribuição, eu condensei em 70 horas, 60 horas, e depois eu tenho que condensar o processo avaliativo em 5 a 10 questões. E se o aluno acertar 7, 70% dela, se ele acertar 4 questões das 5, ele é aprovado. Ou 3 questões das 5, ele é aprovado. Ou seja, esse processo avaliativo não me prova nada, não me prova que ele conhece, que ele está apto a atuar com aquilo. Né? Ele vai aplicar aquilo adequadamente, né, Cachito? Exato, ele sabe uma parte de uma parte de uma parte de uma parte. Né? Exatamente. Então, eu acho que, assim, por exemplo, é completamente diferente quando você faz um projeto durante o semestre inteiro, que é uma metodologia que eu uso bastante, em que o aluno tem que pesquisar, ele vai ter que resolver problema, ele vai ter que conversar com o dono de empresa, ele vai ter que conversar com funcionários de empresa, ele vai buscar uma solução e aí ele coloca aquilo em prática. Mas o MEC exige que eu tenha um processo avaliativo formal, né, uma avaliação que esteja registrada da forma XYZ. Então, isso acaba distanciando um pouco, né, a escola também do mercado de trabalho, né, do mundo empresarial. E eu vejo que esse distanciamento, né, uma pessoa como você tem um papel importante, né, de conhecer a indústria e conhecer o meio acadêmico, porque eu tive sorte, sabe, Cachito, porque quando eu fui fazer o meu mestrado na GV aqui em São Paulo, o professor que foi me avaliar, ele falou assim, mas você quer dar aula? Eu falei, não quero, eu quero ser empresário, eu quero... Aliás, você falou muito bem, né? A nossa escola ensina você a ser empregado, e eu, desde criança, eu falava assim, pô, mas cadê as aulas de empreendedorismo, de tal? Eu não sei por que eu tinha isso na minha cabeça, enfim. E esse professor foi muito honesto comigo, ele falou assim, mas se você não quer ser aula, por que você vai fazer mestrado? Eu falei, porque eu pensei que fosse a sequência natural, fiz a graduação, faz mestrado. Ele falou, não, faz curso lato sensu, na época a GV tinha aqueles cursos, acho que deve ter ainda o CEAGS, né, curso de especialização, administração para cada... Eu sou formado em administração também, viu, Cachito? Apesar de eu ter... Eu sou técnico eletrônico, tenho administração, análise de sistemas, enfim, sou meio eclético nessas coisas. Sim, e aí eu comecei a ir para um lado, Cachito, mais fora da academia, né? E aí que eu percebi que a maior parte do conhecimento não está na academia, está fora. E você precisa entrar em contato com certos autores que têm uma visão que não necessariamente é aquela da academia. E hoje eu participo de vários grupos de WhatsApp, eu não sou um cara muito de falar em grupos, eu não acho que isso seja a melhor forma de eu me expressar, não é para mim, eu prefiro me expressar assim, falando com uma pessoa só como você, com um pouco mais de profundidade, escrevendo um artigo, alguma coisa assim. E em determinado momento, em um grupo que fala sobre tecnologia, futures e tudo mais, perguntaram o que eu achava, quem poderia indicar, né, pessoas para explicar o momento econômico. Eu não lembro o que tinha acontecido ali, mas eu acompanho desde... Eu não saí da área de tecnologia, onde eu fui muito feliz, para essa área de treinamento de maneira tão estruturada assim. Na verdade, foi aquela crise monumental
do ano 2000 que varreu a área e eu tive que achar alguma coisa para fazer fora disso. E aquilo me fez me interessar por estudar o sistema financeiro internacional, que é uma coisa que eu falo muito para os executivos. Olha, você precisa entender disso, porque isso expande seu horizonte de consciência e você consegue tomar decisões se precavendo de futuros problemas. Mas tudo isso para dizer o quê? Neste grupo, eu acompanho certos autores que não são acadêmicos, mas que eles descrevem a história do dinheiro, a história da economia, como que funciona o Banco Central americano, como que funciona o sistema financeiro internacional e tudo. E eu mencionei nesse grupo, falei, olha, vocês deveriam, na minha opinião, para entender o que está acontecendo, acompanhar os trabalhos do Mike Maloney, da Catherine Austin Fitts e tudo mais, né? E no grupo tinha muito PhD em economia, gente de faculdades top aqui no Brasil, mas eles ficaram assim, mordidos. Falaram, não, agora vocês estão indicando influencers, não sei o que e tal. Eu falei, caramba, meu. Falei, olha, o cara tem, assim, 2 livros extraordinários, que se você olhar a bibliografia dos livros, fala, olha, se você ler esses livros aqui, você vai saber mais do que um cara que está na USP, do que está na GV, uma coisa assim. Pessoas que... A Catherine Austin Fitts trabalhou no governo americano e quando ela descobriu algumas corrupções ali dentro, ela saiu, ela foi envenenada pela CIA, por sei lá quem, porque ela queria revelar certas coisas que aconteciam nas entranhas do sistema americano. Ela é uma das poucas que falam sobre temas super relevantes da contabilidade escondida que tem no país que é responsável por dar moeda de trocas internacionais. Então, Sim. O que eu vi, eu falei assim, engraçado, né? Isso tem em todas as áreas. Você fala certos nomes que não estão dentro da academia, a pessoa da academia fica, ela rejeita aquilo ali. E eu acho que não, eu acho que eu falo assim, olha, eu respeito tanto o pessoal que está na academia e também o pessoal que está fora, porque o pessoal que está fora vê com uma amplitude maior. Você imaginar que o seu mundinho tem tudo que você tem a respeito de um tema, você evidentemente vai ficar com um horizonte de consciência mais limitado. É por isso, inclusive, Cachito, que eu falo muito, que o meu propósito aqui é aumentar a musculatura executiva no sentido de trazer mais conhecimento para as pessoas, porque, sem dúvida, a nossa academia não tem a mesma profundidade e força que tem uma academia americana, inglesa, alemã, italiana e tudo mais. Né? Olha, o ponto que você falou é muito importante e talvez eu vá falar uma coisa um pouco polêmica aqui. Não tem problema. A gente que já trabalha em grandes empresas, né, e vive o mundo corporativo, sabe como o ego das pessoas é talvez uma das coisas mais difíceis. Eu falo que os 2 grandes problemas das empresas são ego e comunicação. Se as pessoas deixassem o ego em casa... Concordamos. Oi? E se comunicassem bem, metade dos problemas, 90% dos problemas estariam resolvidos. Como eu contei a minha história, né, eu venho primeiro do mundo executivo para depois entrar na academia. Quando eu entrei na academia, me chocou o seguinte fato. O ego é multiplicado por 100 em relação ao mundo corporativo. Eu acredito. Porque, assim, pensa o que é um doutor, pensa o que é um pesquisador, pensa o que é um professor, por exemplo, de um mestrado ou de um doutorado, né, um PhD, um pós-doutorado. É um cara que estudou muito sobre um assunto específico. Exato. Né? Porque se você... por que o lato sensu, né, ele é mais amplo, ele vai ser mais ligado ao negócio, ao cotidiano do mercado, e o stricto sensu, até pelo nome, né, ele é mais direcionado, mais focado, é o seguinte, quando você faz um mestrado, você pega um campo de conhecimento e se aprofunda nele, e estuda ele, e depois, quando você vai levar isso para o doutorado, você vai fechar mais ainda isso, pegar algo específico e ir lá no fundo disso e pesquisar isso. Isso é o pesquisador acadêmico, isso é o doutorado, é o professor. Então, Silvio, todas as pessoas que estão no mundo acadêmico, nas escolas de doutorado, de mestrado, nos programas de mestrado e doutorado, são o maior especialista do mundo no assunto deles. Perfeito. E como eles são o maior especialista do mundo no assunto dele, ele acha que ele sabe tudo, mas ele sabe tudo sobre o assunto dele. E o mundo corporativo, e principalmente, pensa, né, eu sempre falo isso, na pirâmide da empresa, quanto mais para cima você está na pirâmide, né, mais você tem que ter uma visão do todo.
Exato, Então, exatamente. da área financeira, do contas a pagar na operação, eu sei do contas a pagar. Mas se eu ver um gerente financeiro, eu tenho que saber do contas a pagar, do contas a receber, do fluxo de caixa, do patrimônio, do ativo, Exato, beleza. exato. Se eu vir um diretor financeiro, eu vou ter que saber sobre captação de recursos, sobre hedge, sobre uma série de outros conceitos que talvez o gerente não precise. Se eu vir o CEO, eu tenho que Sim, saber de finanças, de RH, de logística, de comércio, da área comercial, da área de marketing, eu tenho que saber de tudo. Então, o caminho executivo é um caminho que, à medida que você vai galgando, ele vai ficando mais holístico, mais amplo, mais uma visão integrada. Né? E é por isso que, quando o mundo corporativo bate ali com o mundo acadêmico, existe esse estranhamento. Verdade. Né? E olha que engraçado isso que você acabou de dizer. Eu estou fazendo doutorado, eu fiz o mestrado em 2006, não quis dar continuidade no doutorado na época, por alguns motivos. Meu filho acabou de nascer, o meu orientador do mestrado, infelizmente, faleceu, e eu acabaria tendo que ficar com uma outra pessoa, e eu não quis. Depois de muitos anos, voltei agora para o doutorado. Quando você chega, né, no doutorado e no ambiente acadêmico como um todo, se você citar um livro é pouco valorizado se citar um livro. Então, você faz, por exemplo, agora em outubro, eu vou apresentar 3 artigos científicos que eu publiquei atualmente no maior encontro de administração do país, que é o ENAMPAD. Eu vou apresentar 3 artigos que eu submeti lá e foram aprovados. Se eu cito um livro, pode ser de um autor acadêmico, mas eu cito um livro, isso tem menos valor do que eu citar um artigo científico publicado em um journal ou uma revista acadêmica. Com revisão dos pares e tudo mais, né? Exato. Então, mas o autor do livro, às vezes, é o mesmo do artigo acadêmico, mas para a academia o que tem valor é o journal, o que tem valor é a publicação acadêmica. E isso traz um distanciamento, né? Como você bem disse. Sim. Olha, e aí é um ponto positivo, tá? Que eu tenho que te dizer. A ANPAD, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, o principal órgão nesse sentido, que congrega aí vários dos programas de mestrado e doutorado do Brasil, inclusive os da USP, da GV, várias instituições, a ANPAD tem trabalhado muito para essa aproximação. Né? Então, assim, hoje nos congressos ANPAD, além dos artigos científicos, você tem uma outra categoria de trabalho científico hoje, chamado PTT, que é Produto Técnico e Tecnológico, que é como você aplicou aquele conhecimento, aquela teoria na prática. Eu quero saber o caso. Sim. Isso é muito bom para aproximar a academia tirar esse ranço que você acabou de contar, que é verdadeiro. Viu? É verdade. Olha, eu tenho um trecho aqui no meu podcast que eu chamo de Conversa Controversa. Daqui a pouco a gente entra nele, que a gente pode entrar em temas mais polêmicos, que fica reservado apenas para os nossos assinantes aqui, então você não corre o risco de aparecer no YouTube falando coisas tão complicadas assim, mas daqui a pouquinho a gente entra nisso. É interessante, né, Cachito, que o fato de você ficar muito preocupado com essa questão da revisão dos pares e tudo mais, acaba gerando essa questão de, às vezes, você ter um livro muito bom escrito, mas não, isso aí não foi revisto, não faz parte do grupo e tal. E o que me chama a atenção, uma vez numa das poucas experiências de professor que eu tive, eu dei um curso de liderança, dei uma aula de liderança no curso de MBA da Juiz de Fora, acho que chama Academia, o nome hoje da escola lá, ela mudou de nome, por isso que eu não lembro agora qual que é o nome exato, e para minha mais absoluta surpresa, tinha uma doutorando em administração assistindo o curso, querendo saber o que alguém que não era da academia ensinava sobre liderança. Legal. E, para mim, o que eu achei curioso ali, é isso que eu queria comentar com você, é que quando nós estávamos almoçando, inclusive eu fiz essa pergunta para ela, puxa, mas você está aqui, eu me sinto até um pouco constrangido, né, do que eu estou falando aqui para uma doutora em liderança e tal. Ela falou, não se sinta, porque o que você está falando realmente é bem diferente do que eu estou estudando e tal. E ela comentou comigo que ela tinha interrompido os estudos durante um intervalo
durante um tempo, porque ela tinha tido um problema de depressão, um burnout, alguma coisa assim, e aí depois que ela voltou. E ela comentou comigo assim, ela falou, pô, Silvio, sabe que muitos alunos, muitos doutorandos têm problema de depressão, de burnout, de síndrome do pânico e tal, porque é muita pressão, é muito difícil e tal. Aí eu falei para ela, mas por que você não faz, então, o seu doutorado sobre isso? Né? O que acontece com os alunos, né, que estudam doutorando, por que eles têm essa pressão? Isso aí não é importante para vocês? E ela meio que refutou ali, não pode, não é esse o tema e tal. E o que me chamou a atenção foi isso, né? Eu estou estudando um pouco de filosofia e de você, por que não falar sobre a realidade? Olha, sua realidade, o que está acontecendo com você é um tema importante, você perceber, olha, se você percebe que tem mais doutorandos, e segundo ela, uma quantidade importante. Eu até pergunto para você se realmente é isso que você observa também. Sim, tem burnout e tal. Já concordo com ela tem razão. Isso é um tema que deveria fazer parte de uma tese de doutorado para explicar o que está acontecendo? Isso aí é importante, isso que você falou, porque, né, alguns de seus ouvintes, né, dos seus espectadores, podem querer esse caminho. Eu acho que assim, é um caminho que tem que ser muito pensado, porque Sim. ele leva para um lado da trilha, né, que é o lado sim. de ser professor, de ser pesquisador. Eu convivo muito, né, não só dentro da USP com os outros doutorandos, mas também junto às escolas que eu dou aula, né, junto com os outros professores. Eu convivo muito nesse meio. E assim, primeiro, a academia, ela, em geral, ela não gosta de ser questionada, tá? Então, isso eu já percebi. isso seria uma forma de questionar a academia. Segunda coisa é o seguinte, a questão metodológica, ela é importante nesse sentido, né? Isso que você falou é um tipo de pesquisa acadêmica que é mais usado em psicologia, em área, né, voltadas para a questão da saúde e da questão psicológica, do que no meio acadêmico da administração, que talvez fosse de onde ela veio, porque ela estava estudando liderança. Perfeito. É isso mesmo. Né? Na academia da administração, quais são as metodologias, os métodos mais usados? O quantitativo, a pesquisa quantitativa, perfeito. Números, estatística, análises estatísticas e tudo mais. Essa é a mais validada e é a mais reconhecida. E os estudos de casos, né, que tem que ter uma base teórica muito grande, tem uma metodologia, tudo para isso, mas você vai estudar uma ou várias empresas ali, um estudo de caso único, um estudo de caso múltiplo, para que você possa enxergar na prática aquilo que foi acontecendo. Provavelmente, se ela foi assistir sua aula sobre liderança, ela deve estar fazendo uma pesquisa nesse sentido aí. Sim. E fazer estudos, por exemplo, né, que a gente chama de história de vida, esses estudos menos aceitos metodologicamente nos cursos de administração, dificilmente você vai conseguir emplacar uma pesquisa como essa em um programa estabelecido. E olha que interessante. Mais uma vez, é aquela característica do mundo acadêmico. Né? E olha que interessante, há muitos anos, eu estou falando de mais de década, eu escrevi um artigo falando assim, sobre qual doença dos seus liderados você é responsável. Então, é interessante, né? Porque você fala assim, olha, eu conheço, claro, eventualmente, muitas pessoas que têm problemas, sintomas, né, clínicos, em função do estresse que vivem sobre um líder. Então, assim, é uma questão relevante de administração, mas que toca a esfera psicológica, sem sombra de dúvida nenhuma, né? Aliás, né, assim, hoje, agora voltando para o mundo corporativo, né, atuando como consultor, eu também atuo na diretoria da BRHSP, na Regional Noroeste Paulista. Não diga, eu fui da BRH também, Castilho, já não sou mais, mas eu fui conselheiro aqui em São Paulo, muito bom, muito bom. Que legal. Eu atuo aqui junto à diretora regional, né, do trabalho, e o assunto mais atual na área de recursos humanos, na área de liderança, na área de gestão de pessoas, é a NR1. Né? A NR1 foi discutida profundamente no último ano, participei de diversas palestras sobre isso, encontros sobre isso, seminários sobre isso, sobre isso. E o que a NR1 fala?
da saúde mental dos colaboradores, né? Social, E de exatamente. como, o que você falou, né? Qual é a culpa do líder na saúde mental? Qual é a culpa da empresa, da cultura Exato. empresarial, do clima organizacional de uma empresa na saúde mental das pessoas que trabalham lá, né? Veja como esse tema que você, pelo que disse, aborda há bastante tempo, né? É um tema muito atual, porque a gente sabe, né? Eu brinco assim, é o seguinte: a gente tem um relacionamento com a pessoa que você ama, sua esposa, seu marido, sua família, seus filhos. Em geral, a gente passa 2 a 3 horas por dia com essas pessoas que nós amamos, que nós escolhemos Exato, que exato, exato. estivessem na nossa vida. E às vezes dá briga, né? Às vezes dá uma discussãozinha, às vezes tem um estresse, isso é normal acontecer. Sim, sim, sim. Você vai para uma empresa, você passa 10 horas por dia com 100 pessoas, 80% delas você nem vai com a cara delas, você é cultura Não são diferente, amáveis, né? você tem uma posição política diferente, você tem crenças religiosas diferentes, você tem Verdade, uma verdade. forma diferente de pensar, você está num ciclo de vida diferente, e você tem que conviver com essas pessoas 10 horas por dia, com Verdade. estresse, com objetivos que se chocam, com objetivos que são diferentes, e o próprio ambiente empresarial é um ambiente estressante por natureza. Você Sem precisa saber dúvida. se comunicar, você precisa saber negociar, você precisa saber trabalhar em equipe, uma série de aspectos como esse. Então, assim, se você trabalha 8 horas por dia em algo que você não gosta, que você já chega lá doente, passando mal, estressado, e você vai levar isso para a sua vida e isso Com vai certeza. se tornar uma doença mental, Com né? Você certeza. vai Com ter um certeza. problema psicológico, com toda certeza. Eu acho que a NR1, ela, apesar de muitas críticas por parte das empresas, quando bem analisada, você vê que há uma preocupação, não é com punir a empresa, mas com a preocupação seguinte: como a empresa pode criar um clima, uma cultura organizacional, um clima organizacional, uma liderança que Uhum. atua com o objetivo de atingir as metas da empresa. A empresa existe para ganhar dinheiro, não sejamos hipócritas quanto a isso, Claro. mas que esse ambiente não faça mal para a saúde das pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida. E Cachito, até aproveitando esse tema, já aviso a nossa audiência que nós vamos fazer um podcast especial falando sobre a NR1, as questões, as mudanças que vão acontecer dentro de 10 meses aproximadamente, que as empresas precisam levar em conta os riscos psicossociais. Então, esse tema é tão importante que a gente vai fazer um podcast específico para isso. Antes de a gente entrar na conversa controversa, mais umas 3 perguntas aqui para você. Eu queria saber se você tem algum líder de referência. Qual que é o seu estilo de liderança, primeiro, né? Quando você, não só empresarialmente falando, mas também como é que você lidera os seus alunos, e se você tem algum ou alguns líderes de referência que você admira. Sim. Bom, primeiro, a NR1, só encerrando o assunto, muito importante. Na verdade, era para ela ter entrado em vigor agora em março, né? Foi É 26 de... Não, 26 de maio, prorrogada né? por mais um ano, porque as empresas estavam muito perdidas. É. Então, esse seu podcast é muito importante, abordar esse assunto em todas as mídias e todos os espaços é bastante importante. Então, quem está assistindo, sugiro que assista esse episódio aí, porque ele vai ser Muito obrigado. importante. A questão da liderança é o seguinte, né? Eu sempre falo que a primeira liderança da gente, ela, a não ser que a empresa seja muito estruturada, mas na grande maioria das empresas, é algo que você não está preparado. Em geral, as empresas promovem as pessoas porque elas são bons técnicos, bons operacionais, elas fazem bem o trabalho delas, e a pessoa fala, vou pôr essa pessoa de chefe, de supervisor, de encarregado, de líder, de gerente. E, às vezes, você perde o bom técnico e não ganha um bom líder, porque as competências da liderança são Exato, exato. completamente diferentes, né? E aí, quando você fala de liderança, né, se você entrar em uma biblioteca ou em uma livraria e for lá na parte liderança, você vai ter dezenas de lideranças diferentes, né? Liderança servidora, a liderança autocrática, a liderança, democrática, tudo. tudo, né? Você vai estar liderando com a máfia, você vai estar liderando com Jesus, né? 48 leis do poder, aquela coisa. Isso, você vai ter 1 milhão de formas diferentes de abordar a liderança. Na minha experiência como líder, eu cheguei a ter grandes equipes de mais de 300 pessoas. É assim, o líder, ele não é um só. O líder é momento. Ele tem que se ajustar à equipe que ele tem, ao momento específico pelo qual a empresa está passando,
ao ambiente mercadológico no qual a empresa atua, ou seja, o líder ele precisa ser uma pessoa que entende de gente. Eu Sem não dúvida. sou da área de RH, mas quando eu tinha essa grande equipe, eu fui fazer um MBA de RH por entender o seguinte: agora eu preciso entender de gente, porque gente é que a gente precisa. Vou dar um exemplo que, para mim, assim, é um ponto marcante da minha trajetória como líder. Sim, sim. Eu contei a minha história, né? Comecei lá como repositor de supermercado, fui auxiliar de vendas, fui vendedor, supervisor de marketing, depois supervisor Cachito, de aliás, vendas. onde você nasceu, Cachito? Você é de qual Eu sou de cidade? Belo Horizonte, Ah, Belo mas eu Horizonte. já saí de Belo Horizonte aos 20, 21 anos de idade, Maravilha, nunca mais maravilha. morei em BH. Sei, Então, sei. estou fora há muitos anos. Mas, assim, primeira liderança foi de uma equipe que eu era vendedor. O Sim. supervisor foi transferido, na verdade, foi promovido a gerente, e eu assumi o local dele como supervisor. Estava preparado para isso? Não estava preparado. Cometi vários dos erros que a gente comete na primeira Sim, sim. liderança. É Primeiro verdade. erro, que eu sempre falo que as pessoas falam, né? Eu queria ter um tanto de gente igual a mim. Está É. errado. Essa é Igual a clássica. você seria um inferno, né? É verdade, é verdade. Outra coisa, achar que você, por ser líder, você é melhor do que as outras pessoas. Não é, não Também, é. também. O É. líder ele só Nossa, existe na sua relação com seus liderados e a equipe sempre será mais importante que o líder. é verdade. Terceiro erro, né, que a gente comete na primeira liderança é aquela coisa assim, não separar a sua relação pessoal com os seus colaboradores, com a sua relação profissional com os seus colaboradores. Né? Perfeito. A partir do momento que você vira líder, todas as suas ações, suas falas, suas posturas serão analisadas pela sua equipe. Então, eu sempre brigo com os líderes que eu estou orientando aqui, desenvolvendo, eu falo o seguinte: você vai continuar indo na festa da empresa, tá? Mas você não vai beber, você não vai ficar bêbado, você não vai dar Exato. chame, você não vai Exato. ficar fazendo fofoquinha, você vai olhar, entrar, cumprimentar todo mundo, sentar em cada uma das mesas, bater papo com todo mundo, e antes de a coisa virar aquela festa de final de ano que a gente sabe que ela vira, você vai embora. Porque Sim, senão você vai acabar, porque qualquer coisa que você fizer será avaliada. com certeza. Tem um episódio na minha vida que eu acho que me define como líder e que me transformou como líder nesse sentido. Como eu disse, a primeira liderança foi de uma equipe que eu era vendedor, me tornei supervisor, depois Sim. de um tempo eu me tornei gerente dessa equipe e num terceiro momento eu me tornei gerente comercial com esta equipe abaixo de mim ainda, mas do outro lado uma nova equipe que eu nunca tinha tido relação com ela, era até de uma outra marca dessa empresa. Sim, sim. As pessoas que me conheciam, Silvio, que eu fui vendedor junto com eles, fui supervisor deles, fui gerente deles, eles sabiam o meu modo de trabalhar. Então, eu chegava no final do dia, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: Cachito, estou com uma negociação assim, o que eu posso fazer? E eu, em geral, o que eu fazia? Eu estava virado para a tela do sistema da empresa e virava para o cara e falava assim: pode fazer isso. Isso aqui não precisa fazer, não. Isso aí, não, isso aí não dá. Né? E nem olhava para a pessoa. Essas pessoas, como me conheciam de muitos anos, quando eu era avaliado por elas, naqueles processos avaliativos 360 graus, avaliado pelos subordinados, só não, o Cachito é um cara de gente boa pra caramba, ele dá atenção para tudo que a gente fala ele responde na hora, ele não deixa a gente sem resposta, tá? Beleza, ótimo. Quando eu fui avaliado, Silvio, por essa outra equipe que eu não conhecia, que só me conheceu neste momento, a minha avaliação foi assim: acho que é arrogante, ele não olha para a cara da gente, ele responde as coisas sem dar a mínima atenção, de uma forma automatizada. E eu parei e falei: gente, mas como assim? É a mesma coisa que eu faço com a outra aqui. Mas aí eu entendi que, com essa outra equipe, eu tinha uma história que construiu uma relação profissional e com essa outra equipe eu não tinha. Essa avaliação, ela foi definidora na minha vida, porque eu comecei a olhar para a questão liderança, eu me vi como um líder a partir desse momento. Até aquele momento eu me via como um gerente. Eu me vi como um líder
a partir daquele momento. Eu falei, agora eu tenho que aprender esse negócio de liderança. Por que essas pessoas estão me interpretando dessa forma? É um erro meu, é um erro da minha forma de me comunicar com essa pessoa, é da minha forma de me portar de frente a eles. Então, eu acho que a liderança, não existe a liderança certa e errada, ela é adequada àquele contexto, àquela equipe, àquele local. Uma liderança servidora ou uma liderança democrática, ela vai servir bem para uma equipe de alto desempenho, que as pessoas sabem o que estão fazendo, são comprometidas. Em alguns momentos, você vai ter que ser um pouco mais autocrático. Por exemplo, você está começando uma equipe nova, todo mundo ali é novo, ninguém sabe sobre o negócio. Você vai ter que ter muito mais presença no cotidiano, concorda? Você vai ter ser meio autocrático, não pode fazer isso não, né? Mas, à medida que essa equipe se desenvolve, ela vai, lógico, né, se desenvolvendo, você vai podendo ser um líder mais servidor. Agora, o líder, o que ele não pode deixar de tirar de vista sempre, seja na empresa, seja na sua comunidade, seja como professor na escola, seja na sua família, seja na sua vida pessoal, a gente sempre exerce papéis de liderança. Em qualquer um deles, né, desses ambientes, você tem que lembrar sempre o seguinte: o líder, ele lidera muito mais pelo que ele faz do que pelo que ele fala. Seguramente. Né? Então, você tem que pensar a sua postura. Não é que você tem que se tornar um robozinho. Você tem que entender como aquilo que você faz impacta as pessoas ao seu redor. Exato. E é muito mais importante do que a fala. Você me pediu para falar, né, dar um exemplo aí de um líder que eu tenho como se você teve exemplo, né, como, não vou chamar de ídolo, né, mas como exemplo. Um exemplo, um bom modelo. E eu vou te dizer assim, que a maioria deles não são pessoas conhecidas, tá? Não tem problema para mim. Eu admiro muito, que foram pessoas que passaram pela minha vida. Claro. Eu falo que o líder mais duro que eu tive foi o cara que mais me ensinou, porque ele me ensinou a querer excelência sempre, porque eu sabia que se eu não levasse algo com excelência, eu ia tomar porrada, então eu aprendi a fazer a coisa com excelência. Eu tive o meu orientador do mestrado, o professor Daniel Moreira, infelizmente já falecido, que foi um líder fantástico, porque me ensinou, né, o caminho da academia, o que precisava. Era extremamente duro comigo. Ele fazia uma reunião comigo, lia o meu trabalho, virava para mim e falava assim: Cachito, você escreve mal. E eu ficava assim, né? Como aqui você tem que melhorar isso? Chegava no final e eu falava: agora vamos tomar um café. Aí, quando a gente chegava no café, ele falava assim: fique tranquilo, você já é mestre, já está, a sua dissertação já está aprovada. Mas você acabou de falar que ela era uma porcaria. Não, é porque você tem que buscar, né, a excelência. Muito bom. Agora, assim, quando a gente olha para pessoas mais conhecidas, né, para pessoas que estão na mídia, né? Eu costumo fugir um pouco desses líderes meio tradicionais, assim, que a gente sempre cita, Jobs, Gates, coisa, porque eu acho que eles funcionam bem em uma determinada cultura, que talvez não seja a nossa cultura brasileira aqui, né? Mas eu te diria assim, né, de que pegando uma figura pública, uma figura que as pessoas conhecem, são discutidas, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela Luiza, do Magazine Luiza, pela sua postura, né, que levou a empresa a um crescimento muito grande, a sua postura também junto às pessoas, de estar sempre muito próximo das pessoas, né, de estar ser reconhecida pelas pessoas ali como alguém presente no cotidiano. Não concordo com tudo que ela faz. Eu acho que as empresas, às vezes, têm um problema muito sério de querer evangelizar, no sentido de criar uma relação muito forçada, às vezes. É verdade. Né, assim, criar uma mitologia muito grande, mas eu admiro muito o trabalho dela nesse sentido, admiro muito essa construção, né, que ela fez de construir uma empresa realmente grande. Lógico, está sofrendo, como todos os varejos estão sofrendo,
né? Claro, claro. Está passando por grandes discussões, mas realmente é uma pessoa que admira. E a outra pessoa, que para mim é o maior exemplo de vida, que eu tento seguir alguns de seus ensinamentos, é um cara que na academia de administração é muito importante, mas também no meio corporativo é muito importante, chamado Philip Kotler. O Kotler, claro. Né, tido como um dos pais da administração, né, grande Claro. parte das teorias da administração passam por ele ali, né, do Marx e coisa. E o Kotler, uma vez ele deu uma entrevista que eu vi essa entrevista e achei fantástica. O entrevistador, que inclusive era um executivo brasileiro que estava entrevistando ele, uma hora falou para ele assim, cara, estou impressionado de ver a sua... Como você tem uma cultura vasta, ampla, né, que você fala de tudo com uma profundidade muito grande. E o Kotler falou o seguinte, olha, eu tenho um hábito que a cada 2 anos da minha vida eu pego um tema, pode ser vinho, pode ser xadrez, pode ser história, pode ser gestão de pessoas, pode ser psicologia, qualquer tema. Eu pego um tema que me chama a atenção e eu me aprofundo nesse tema. Eu estudo esse tema durante... Pode não ter nada a ver com a minha atuação, né, empresarial, como autor, como professor, mas aquilo me enriquece. E desde quando eu assisti essa entrevista dele, eu trouxe isso para a minha vida, sabe? Muito bom. Muito bom. Você falou, eu estou estudando filosofia, né? A minha formação é administração, eu tenho toda uma carreira ali na administração, diversas pós-graduações, tanto lato sensu quanto estricto sensu na administração, é o meu meio, mas eu sou apaixonado pela filosofia, já fiz uma licenciatura em filosofia, fiz pós em antropologia, em sociologia. Por quê? Eu acho que a gente tem que entender a sociedade na qual a gente vive, as pessoas, como elas são, né? Então, ele, para mim, é um líder, assim, dessa questão de aprender sempre sobre coisas muito diferentes, né? Porque isso dá para a gente uma vivência que você sabe, como consultor, você sabe, é fundamental essa capacidade de enxergar o mundo, não só do seu ponto de vista, do seu umbigo, né? Mas como um todo. Como um todo, entender as diversas perspectivas. Sempre procuro explicar para as pessoas que você tem que ter a capacidade de girar a perspectiva. A perspectiva ela não pode ser de um ponto de vista só, você tem que girar a realidade, melhor dizendo, para ter várias perspectivas dela. E Cachito, você é professor e também trabalha dentro das empresas. Eu queria saber o seguinte, qual é a principal competência, já que o nosso público é executivo, né? Então, qual é a principal competência que um executivo tem que ter se ele desejar manter a sua carreira de executivo e ser um professor na academia? Ótimo. Bom, primeiro entender se realmente isso é o que você quer, né? Existe muita idealização sobre as carreiras, né? Você deve conversar isso muito com executivos, né? Às vezes o cara idealizou aquela carreira, ele queria aquela posição, ele tinha um sonho de estar naquele lugar, e quando ele chega lá e fala assim, não era isso que eu estava esperando, não. Isso acontece muito. Por que tanta gente faz um curso superior e depois vai para uma carreira toda diferente? No meu podcast aqui, eu estou no meu episódio 62 agora, vou te dizer que menos de 10 pessoas fizeram a graduação e continuam nessa mesma profissão até hoje. Todo o restante mudou para algum outro caminho. Pessoas que se formaram em direito e hoje são empresários, pessoas que se formaram em economia e hoje estão na área de recursos humanos, pessoas que têm toda uma formação na área acadêmica que hoje é tatuador. Cara, enfim, tem todos esses caminhos. Muito acontece porque o aluno, o jovem, aos 17 anos, ao escolher uma profissão, ele tem uma visão idealizada daquela profissão. Ele acha, olha, ser médico é legal por causa disso, ser advogado é legal por causa disso, ser engenheiro é legal por causa disso. Mas ele não conhece o cotidiano da coisa. Exatamente. O cotidiano. Então, a primeira coisa, assim, você quer ser esse caminho, e aí eu vou contar minha história, eu gosto de causa, tá? Quando eu decidi ser professor, a primeira coisa que eu fiz foi chegar lá nos professores que eu tinha em cursos de pós-graduação e mestrado naquele momento e falar assim, como é que é dar aula? Deixa eu assistir uma aula sua, o que é fácil, o que é errado, o que é difícil. E eu tenho um grande amigo, que é um cara que depois, se você quiser, eu te indico para você
entrevistá-lo, porque ele é me interessa. fantástico, um executivo, um CFO de diversas companhias e fez mestrado junto comigo, o Emilson Roman. O Roman, um dia, ele já era professor, estava fazendo mestrado, já era professor, sempre foi um profissional da área financeira. Ele um dia chegou para mim e falou assim: você quer ser professor mesmo? Eu falei: quero. Então senta aqui, vou te contar o que é ser professor. E ele falou de tudo, né? Das Legal. provas, da relação dentro da sala de professores, da relação com os coordenadores, de como todo semestre você tem que lutar para ter aulas no próximo semestre, como deve ser a relação com os alunos, o que você deve falar dentro de sala de aula, o que você não deve falar dentro de sala de aula, como você se comporta quando um aluno te questiona sobre um assunto X ou se aproxima de uma forma diferente daquela que você quer que ele se aproxime. Então, ele me deu uma aula de o que é ser professor. Sensacional. Então, primeiro isso, né? Aprenda, entenda se é isso que você quer mesmo. Segunda coisa é o seguinte: muitas pessoas, principalmente executivos, acham que assim, como eu sei muito de algo, porque eu vivo este algo, eu vou ser um bom professor. Sim. Como a gente vou voltar naquele assunto lá de trás. Por que às vezes o mercado de trabalho está afastado da economia? Existe um gap. Porque na escola você vai ter que ensinar teoria. Exato, né? exato. Você vai ter que dar uma base teórica. Você vai ter que mostrar não só a realidade na qual você vive, mas que existem outras realidades de outras empresas. Claro, exatamente. Né? Então, a gente tem que dar um passo atrás e entender assim, eu sei muito, mas não é o que eu vou ensinar. O que eu vou ensinar é aquilo que permite aos meus alunos ter experiências como a minha, mas também ter outras experiências. Perfeito. Ter outras experiências diferentes. E aí, cara, são as competências necessárias para ser um professor. Por exemplo, às vezes a gente acha que porque eu sei falar bem em público, que eu dou uma palestra na minha empresa, porque eu dou treinamento para minha equipe, eu vou ser um bom professor. Eu disse isso lá no início. Sim. Eu entro em sala de aula, por exemplo, no último semestre eu estava dando aula para um curso de publicidade e propaganda. Eu, numa sala de publicidade e propaganda, tem um grupinho no fundo apostando na bet, tem outro grupinho assistindo o jogo de futebol, tem um outro grupinho no celular e tem 5, 6 alunos prestando atenção na aula. E eu tenho que trazer todo mundo para a aula. Eu tenho que falar: opa, peraí, vamos aqui. Deixa eu ver, como é que está o jogo aí? Volta aqui. Né? Então, existe uma competência ali que vai além de falar em público, que é a competência do relacionamento. Né? Deixa eu contar Cara, nossa conversa não vai acabar, não. Chegaremos lá. Um fato assim curioso. Eu comecei a dar aula em 2004, 2005, mais ou menos, e entrei na carreira definitivamente de professor em 2006. Sim. Em 2007 foi a primeira vez que eu gravei videoaula. E quando eu cheguei no estúdio para gravar videoaula, tinha 2 câmeras, o diretor falou assim para mim: olha, você fala para essa câmera aqui, se você achar que vai errar, você vira para essa outra câmera aqui, fala para essa outra câmera, porque aí eu salvo, era um modelo antigo ainda, né? Eu salvo o que está aqui e pego isso aqui. Cara, foi a coisa mais horrorosa do mundo. A minha primeira aula é horrorosa. Parece que eu estou assistindo um jogo de tênis, porque eu fico olhando para as 2 câmeras assim o tempo todo. E eu descobri que é o seguinte: dar aula em uma sala de aula é alguma coisa, dar aula no EAD é outra coisa. É outra coisa, sem dúvida. São outras competências que você precisa desenvolver. Então, eu acho que a dica seria um pouco essa daí. Não, muito legal. Só um minutinho aqui, professor. Pode não fazer ao vivo, né? Vantagem. Então, minha última pergunta, Cachito, é a respeito de que o fato que aqui, claro, a gente está falando com executivos, mas também com jovens que querem ser executivos, que são executivos. Eu queria saber qual que é a sua recomendação, a sua orientação para quem gostaria de ter uma carreira, uma trajetória tão bem sucedida quanto a sua. Bom, primeiro é o seguinte, né? Essa é uma discussão também que eu tenho tido bastante em vários fóruns diferentes, né? Essa história da nova geração que tem uma relação com o trabalho bem diferente, bem mais saudável, na verdade, do que a nossa, né? A nossa geração foi ensinada que o trabalho vem em primeiro lugar, o trabalho está acima de tudo, primeiro o trabalho, depois a diversão. É verdade. E essa outra geração mais nova, ela tem, principalmente os mais jovens, que eu leciono para eles hoje, elas têm uma relação bem diferente, bem mais saudável com o trabalho, entendendo que o mercado de trabalho, a profissão, ela é importante, mas ela não é a coisa mais importante.
importante da minha vida, ela é uma área muito importante. O mundo executivo, né, ele é um mundo de dedicação, de foco, de relacionamento. Então, assim, Verdade. o que eu posso dar de sugestão e que eu vejo que talvez seja um dos grandes erros que as pessoas cometem? Você, quando entra numa empresa, principalmente nos cargos mais operacionais e depois nos cargos táticos ali de gestores, você está muito dentro da empresa, dentro da operação, resolvendo coisas da empresa, fazendo a operação da empresa. Mesmo quando você vai ali para o primeiro nível hierárquico de liderança, ali, né, naquela questão mais tática, você está focado no cotidiano, no dia a dia, conversa com as pessoas na empresa, se relaciona com elas. Primeira coisa que eu vou te dizer, desde cedo, desde a sua primeira profissão, desde a faculdade, faça relacionamentos fora da empresa na qual você trabalha. Conheça as pessoas. Vá para a BRH, vá para associar para a Aslog de logística, para a Abralog, vá para qualquer associação que seja da sua área. E participa dos eventos, participa dos grupos de trabalho, participa de tudo que tiver. Por quê? Um grande problema que nós temos na nossa carreira executiva é que a gente constrói ela dentro de uma empresa e ou ter um momento que a empresa não tem mais espaço para mim, e aí, quando eu vou para o mercado de trabalho, às vezes eu tenho que andar 2, 3 passos na minha carreira para trás para poder depois embalar de novo, ou eu fico preso naquilo que eu chamo de gaiola de ouro, que é eu tenho uma boa profissão, isso mesmo, né? Isso mesmo. Tenho um bom salário e nunca saio disso aqui. E Impossível. fico ali o resto da vida. Então, a primeira coisa é isso. Network não é algo que eu faça quando eu preciso pedir algo, que é um erro que as pessoas cometem. Eu só procuro meu network quando eu preciso de emprego, quando eu preciso de alguma coisa. Network que você faz nas relações saudáveis, tomar um café com alguém, ir num evento, bater papo no coffee break, participar, se oferecer, se voluntariar para a coisa. Sempre tenha um olhar para dentro da empresa, daquilo que você faz, da sua atividade, mas olhe sempre para fora. Né? Se relacione com pessoas do mercado, se relacione com pessoas de outra empresa, traga coisas das outras empresas para a sua atuação, né? Esteja aberto aos relacionamentos. Né? Porque, assim, cada profissão é uma profissão, não adianta eu falar aqui que você vai ter que fazer o curso A, X, Y, Z. Outra coisa, né? Aprender sempre, aprendizado ao longo da vida é uma realidade. Fundamental. Todo mundo está tendo que reaprender a trabalhar com a IA surgindo, todo mundo está tendo que aprender a escrever com a IA surgindo. Então, aprender sempre, isso aí é uma coisa que eu não vou nem discutir. Isso aí é condição sine qua non para você atuar no mercado de trabalho. Mas não deixe de se relacionar com outras pessoas. Né? Esse é um erro, principalmente, que a gente comete no início da nossa carreira, sim, mas lembra que lá no início, né, eu falei, Silvio, que eu gosto de falar muito com a nossa idade, ali, né, o nosso público 50 a mais, que hoje tem uma grande reclamação assim, fiquei desempregado, as empresas têm etarismo, as empresas não querem me contratar por causa da minha idade, concordo, mas também foi algo que você não construiu. Porque se você tivesse construído com 35, com 40 anos, uma rede de relacionamento saudável, na qual você fez pelas pessoas antes, você ajudou, você se comprometeu, hoje talvez você tivesse uma facilidade maior de se recolocar no mercado ou se posicionar no mercado. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse realmente é uma orientação fundamental para os executivos, principalmente para os jovens executivos, terem durante toda a sua carreira. Relacionamento é tudo, é o que vai abrir portas, é o que vai fazer com que você tenha as oportunidades, principalmente quando você chega depois dos 50, que você precisa, e claro, né, que você está numa pirâmide, então ali, quando você está no topo, é mais difícil, tem menos oportunidades, que vai valer realmente o quanto que você conquistou as pessoas, mostrou o seu valor, e elas têm você no radar por bons motivos. Isso. É mais ou menos por aí. Entre no radar das pessoas. Boa frase. Exatamente. Cachito, nós vamos fechar agora o sinal, então vou só aqui fazer um agradecimento momentâneo pela sua participação aqui no nosso podcast. Queria agradecer muito por suas palavras, pela sua gentileza de estar com mais de uma hora aqui conosco conversando, e agradecer a você também que nos ouviu até esse momento. Agora eu vou fechar esse sinal, porque a gente vai entrar na conversa controversa, vai ficar um link aqui para você se inscrever, para dar continuidade, onde nós vamos falar sobre temas um pouco mais polêmicos. Mas, Cachito, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no podcast do canal O Executivo.
Só tenho que agradecer, Silvio, porque, né, assim, cada espaço que a gente tem, como eu disse na minha frase, é compartilhar, é aprender. Né? Toda vez que a gente conversa, bate papo, a gente aprende. E uma coisa que eu sinto, né, Silvio, como esses espaços que a gente fica uma hora falando sobre um assunto com uma pessoa, batendo papo, ouvindo a pessoa, conversando com a pessoa, como isso tem ficado cada vez mais difícil, né? A gente não tem mais Muito. esse espaço e faz muita falta nesse tipo de espaço. Então, Faz muito obrigado, espero ter colaborado aí com quem está nos assistindo, né? muito. Eu coloco à disposição daqueles que queiram bater papo. Muito, muito mesmo, viu, Cachito? Mais uma vez, obrigado. E a você também, quinta-feira que vem, 19h30, mais um episódio do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos continuar aqui agora com a conversa controversa. E, Cachito, aqui na conversa controversa, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é, no seu olhar assim, de um consultor, de uma pessoa que vive o meio empresarial, e no meio empresarial a gente tem que resolver muitos problemas, se você olhar com essa visão para a academia, quais são os grandes problemas que você vê que a academia deveria resolver para ela operar melhor, para ela fornecer melhores alunos para a sociedade?